Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que a paz de Jesus esteja conosco. E antes que a gente inicie aqui a nossa exposição da manhã, vamos fazer uma prece. E eu convido então a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e podemos assim juntos buscar as lições contidas no Livro dos Espíritos que estudaremos nesta manhã, e o que é mais importante, que nós possamos atingir a essência desses ensinamentos, que elas possam fazer diferença na nossa vida, na nossa jornada espiritual, no sentido da compreensão, da prática, principalmente, para que a nossa evolução realmente tenha efeito. E nós sempre contamos com o auxílio maior de Deus, de Jesus e de seus mensageiros. Que assim seja. Bom, dando continuidade então no estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando, da minha parte, né, o capítulo 10, no item 9, Lei de Liberdade. Então vamos ver as questões de 833 a 837, liberdade de pensar e liberdade de consciência. Bom, vamos primeiro liberdade de pensar, né? Na 833, então, Kardec pergunta, né? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Quer dizer, o Kardec está perguntando se o homem estaria livre de todo constrangimento, né? E se ele realmente pudesse, através disso, gozar de absoluta liberdade. E eles respondem que sim. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, peias é obstáculo, né? Amarras. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Vamos lá, um comentário. Então, o pensamento é como um santuário inexpugnável da liberdade individual, né? O pensamento é um recinto inviolável da liberdade individual. Então, ninguém pode ter acesso a isso a não ser Deus, né? Então, a gente tem essa liberdade de pensar o que quiser, né? Logicamente, isso vai trazer consequências que a gente vai ver aqui no decorrer, né? O homem está sujeito a inúmeros constrangimentos, né? Leis sociais, obrigações, limitações físicas, coerções externas, né? A gente está sempre sob alguma pressão de uma forma ou de outra, né? São constrangimentos que a gente sofre devido ou em certas circunstâncias, né? Um domínio onde a liberdade é absoluta e inalcançável por qualquer força terrena ou espiritual, o foro íntimo do indivíduo. Então, essa ninguém pode alcançar, como disse, a não ser Deus, né? Então, é uma liberdade que nos é dada por Deus, né? Então, o pensamento, sendo a manifestação mais direta do espírito, reflete a liberdade que Deus conferiu à alma, né? Então, nós, enquanto espíritos, nós temos essa liberdade, né? Ela, às vezes, não se manifesta na matéria, uma série de razões, né? Como já vimos algumas aqui, mas ela é uma coisa que nós teremos sempre, né? E chegar uma hora que nós também poderemos ter na matéria, né? Logicamente que ainda não é possível devido a esses fatores, né? A própria conturbação mundial, essa coisa toda, não permite ainda, né? Mas essa liberdade nos é garantida, né? Assim como a gente pode ter em Deus um perfeito julgamento, né? A justiça mais perfeita que poderia haver é a divina, né? A liberdade também, né? Então nós temos que prezar por isso, né? Então, por isso que é bom ser livre, né? E logicamente a gente vai ver que a liberdade sempre traz a responsabilidade, não tem jeito, né? Tá uma coisa casada com a outra. Mas aqueles que têm uma vida conturbada, não são livres, né? Então a liberdade é uma coisa que a gente tem que estar preservando, né? E na medida do possível conquistando cada vez mais, né?
Essa liberdade limitada no pensamento, contudo, é a base da responsabilidade moral, né? Por quê? A gente vai ver que o pensamento é onde nós ensaiamos os nossos atos, né? Então, dependendo do uso que a gente vai fazer disso, aí decorre a nossa responsabilidade moral, né? Porque a gente pode pensar o que quiser, agora, colocar em prática, né? Se a gente tem só bons pensamentos, a gente colocará as práticas boas desse pensamento, né? Se forem maus, a gente vai praticar o mal com isso, né? E a gente vai ter que arcar com as consequências, evidentemente. Não tem escapatória, né? O voo, né? Ele fala aqui na... Deixa eu voltar lá só para ver aqui, ó. Pode-se lhe deter o voo, porém não pode aniquilá-lo, né? Então ele fala aqui sobre esse voo, né? O voo, que é a manifestação externa, né? É a ação que decorre do pensamento. Então você pensa uma coisa e você pode externar aquilo de alguma coisa, né? De alguma maneira, né? Então é essa ação, né? Então fatores externos podem impedir que a ideia se materialize em ato, né? O pensamento em si permanece intacto e não pode ser aniquilado. Então às vezes eu tenho um pensamento, uma convicção, e eu sofro constrangimento para que aquilo não se realize, né, de alguma maneira, por várias questões, né, sociais, políticas, econômicas, né, interesses outros. Mas a minha convicção ela está intacta, a minha liberdade garante isso, né? Eu posso até ter um comportamento diferente para não sofrer qualquer coisa, mas a minha convicção não, ela não se alterou, né? É o caso, por exemplo, do Galileu Galilei, lá em acho que 1500 e pouco, se não me engano, quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol, né? Ele foi obrigado a voltar atrás, né? Porque senão ele ia ser queimado, chegou a ser preso, né? Mas ele voltou atrás, porque não queria perder a vida, evidentemente, né? Foi um constrangimento que ele sofreu. Mas a convicção dele não mudou. Tanto que depois, mais tarde, ele voltou a falar no assunto, né? E aí foi aceito, não é isso? Então, veja, o constrangimento não deixou naquele instante que ele pudesse afirmar o que ele tinha descoberto, né? E para o nosso prejuízo, né? Porque para a nossa ignorância fez com que ele se calasse, né? Na 834, pergunta o Kardec, é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, o homem é responsável perante Deus, ele é responsável pelos seus pensamentos, né? Porque é aquilo, a gente vai prestar contas de acordo com os atos que a gente produzir a partir do pensamento, né? Agora, eu gosto sempre de aqui destacar essa parte de que Deus condena ou absolve, né? Não é bem Deus que condena ou absolve, ele não está lá sentado num trono lá, julgando, né? Este ou aquele, né? Quem vai nos condenar ou absolver é a nossa consciência, né? Como a gente vai ver mais adiante aqui, né? E, logicamente, sempre a justiça divina que vai determinar isso, mas isso vai refletir na nossa consciência. Para a gente chegar nesse alcance, né, no intervalo de uma encarnação para outra, a gente vai, se a gente tiver as condições, evidentemente, até o merecimento, ter essa consciência de tal modo que a gente vai participar desse planejamento reencarnatório, a gente vai ver lá o que fizemos de ruim e queremos voltar, de que maneira queremos voltar para reparar aquele mal feito, né? Então, a semente da ação. Então, o pensamento é sempre a semente da ação, né? O pensamento não é um mero fluxo mental. Para a doutrina espírita, o pensamento não é isso, né? Não é alguma coisa que você pensa, alguma coisa banal e que não tem consequência nenhuma, né? É a energia criadora e a matriz de todas as ações. Então, a gente tem que pensar que o pensamento é energia. Então, quando nós pensamos, nós estamos vibrando de alguma maneira. Então, é bem importante a gente estar atento no que nós pensamos, no que nós vibramos, né? Porque isso pode até prejudicar alguma pessoa se elas for uma vibração má, não é isso? E, logicamente, o contrário também. Se forem boas vibrações, então vai trazer benefícios, né?
Então, a gente precisa estar ciente disso e a responsabilidade que nós temos sobre isso, né? É no pensamento que reside a intenção, que é o que realmente define a moralidade de um ato, né? Então, nós pensamos com uma certa intenção, então é aquilo, se essa intenção se materializar, ela vai ter esse grau de moralidade, se for ruim ou se for boa, não é isso? Isso que vai definir. A humanidade pode julgar o homem por suas palavras e atos visíveis, mas é incapaz de penetrar na verdadeira motivação da alma, né? Então a gente às vezes julga as pessoas, né, pelos atos, pelas palavras, mas a gente nunca vai saber qual era a motivação real daquela pessoa, o que ela estava pensando, nunca. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe, essa que é a verdade, né? Porque às vezes aquilo está sendo, aqueles atos e aquelas palavras estão sendo ditas por algum motivo que não bate com o pensamento dele, né? Mas por algum motivo ele está dissimulando, ele está mudando a materialização desse ato, né? Mas a motivação, na verdade, ninguém sabe, a não ser Deus, né? Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar, né, da liberdade de pensar? Será que é uma consequência da outra? Eles respondem que sim. Olha, a consequência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos, né? Mas nós vamos ver aqui uma certa diferença, né? A liberdade de consciência não é uma faculdade separada, mas sim a manifestação de uma função específica do pensamento em sua mais íntima essência, né? Então, a consciência é uma coisa mais retraída, como a gente vai ver aqui, ela tem algumas funções, vamos assim dizer, né? Mas ela não deixa de ser um pensamento também, né? Então, olha, a consciência é um pensamento íntimo que atua como juiz moral do ser. É o reservatório onde estão gravadas as leis divinas e onde o espírito armazena as experiências de suas existências, tá? Então, veja, quando eu falei que quem nos julga, a nossa própria consciência, está aqui, né? A consciência é um pensamento que atua como juiz moral, né? É ela que vai, mais tarde, acabar nos julgando, né? Talvez hoje nós não tenhamos essa consciência nesse grau de aprimoramento como juiz, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai cair em si, né? E a consciência vai agir, né? E a gente vai assumir aquilo, não é isso? Lá também estão gravadas as leis divinas, né? E onde o Espírito armazena as experiências de suas existências, né? Então, vê que é importante, a consciência tem um papel muito importante, né? Ao ser um pensamento íntimo, a consciência é, por sua natureza, inacessível à coerção externa, claro, né? Como todo pensamento, ela também não tem, ninguém tem acesso a ela, a não ser Deus, né? Então, qualquer ato externo de pressão, de constrangimento, não atinge, né? Não tem como, né? Porque é a liberdade que o espírito goza, né? Então, ninguém pode obrigar o espírito a crer, a negar ou a sentir algo que contraria a sua percepção interior da verdade e da justiça. Então, veja, se eu tenho as minhas verdades e o meu sentido de justiça, ninguém vai poder alterar, né? Porque, veja, as coisas decorrem, na crença principalmente, ela deve decorrer a partir de uma convicção, né? Ninguém pode fazer a cabeça do outro, né? Vamos falar no português mais claro. Obrigar ele a negar ou sentir alguma coisa, né? Então, essas coisas a gente tem que ter convicção, né? Então, no Espiritismo, a gente tem que ter essa convicção. Nós estamos aqui porque nós estamos convictos de que o Espiritismo é, para nós, o melhor caminho, né? Sempre digo que a gente nunca é dono da verdade, né? E nem desprezamos qualquer religião, né? Mas o Espiritismo tem essa facilidade, né? É ela que nos mostra o caminho, né? Responde a muitas perguntas nossas, né? Não todas, né? Mas a maioria.
Então, a gente tem que estar convicto disso, não que alguém falou e eu aceitei aqui porque alguém aqui na frente falou isso, né? Na 836, ele pergunta, tem o homem direito a pôr em embaraço a liberdade de consciência? Aí, falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o ato de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem, né? Vamos ver o comentário aqui. O homem não tem o direito de interferir na consciência alheia, porque a consciência é essencialmente pensamento íntimo e pensamento inviolável. Então, não tem. O homem não tem esse direito, né? Quando ele entra nesse campo, de querer embaraçar o outro por qualquer motivo, de querer mudar o pensamento, né? Ele vai responder por isso um dia, né? Porque ele está alterando ou querendo alterar esse pensamento íntimo do qual ele não tem acesso, né? Então, isso é uma coisa que envolve muita responsabilidade pela parte de quem faz isso, né? Então, é importante que a gente também procure respeitar a liberdade do outro, né? O que ele pensa, essas coisas. Tem uma aceitação, né? de várias coisas, inclusive dos pensamentos das pessoas. Ela pensa daquela forma, aquela é a verdade dela, nós temos que ter o respeito, né? Como o homem não pode conhecer o pensamento em sua totalidade, né? Somente os atos e palavras que dele exteriorizam, ele não pode julgá-lo na sua essência. Então, como o homem não tem esse conhecimento do pensamento íntimo do outro homem, né? Somente o que ele exterioriza, né? Ele não pode julgá-lo na sua essência. Então, não adianta, esse julgamento é superficial, né? Porque ele nunca vai saber, como já dissemos lá atrás, a motivação da alma, na verdade, né? Nunca. Em 1937, ele perguntou, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas, né? Essa é um resultado, né? A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, né? Então, quando você constrange uma pessoa, se a pessoa altera esse comportamento, né? Talvez a sua convicção não alterou, mas ela, por qualquer motivo, teve essa alteração desse comportamento, você está fazendo daquela pessoa uma pessoa hipócrita, né? Porque ela não está exteriorizando realmente o que ela pensa, né? Ela está indo pela sua cabeça, né? Da pressão que você fez, do constrangimento que você impôs, né? E a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, veja, quando a gente preserva essa liberdade, quando a gente respeita, né? Então, isso vai colaborar com que a gente progrida, né? Tem o progresso tanto material quanto espiritual, principalmente, né? Porque a gente estará dando mostras de que a gente entendeu a questão dessa liberdade, né? Eu tenho a liberdade, eu quero que ela seja respeitada, mas eu também tenho que respeitar a liberdade do outro, né? Então, a consciência, sendo um pensamento íntimo, não pode ser alterada por decretos, ameaças ou perseguições. O poder coercitivo pode forçar o indivíduo a agir de forma contrária à sua convicção, mas jamais conseguirá mudar o que ele pensa ou sente no foro íntimo. Então, não tem jeito, nunca ele vai alterar, né? Ele pode alterar o comportamento externo da pessoa, e aquela pessoa age daquela forma, por vários motivos, sempre, né? São N fatores, na verdade, né? Mas o que ele pensa no íntimo, jamais ele vai conseguir alterar, jamais, né? Não tem jeito. Uma sociedade é verdadeiramente civilizada não pelo seu avanço material ou tecnológico, mas pela sua capacidade de garantir os direitos inalienáveis do espírito, sendo a liberdade de consciência um dos principais. Então, veja a importância que tem a liberdade, né, do espírito, essa liberdade de pensar, a liberdade de consciência, né? A liberdade de expressão, né? Então, a gente hoje vive uma vigilância na nossa sociedade, através dessas redes sociais,
Você falou, a pessoa já cai julgando em cima, né? Ah, você é isso, você é aquilo, a pessoa já dá um partido para você, né? Você nem falou que partido você tá optando, mas a pessoa já se taxou daquilo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar observando sempre, né, nesse julgamento, né? Na verdade, não devemos nem julgar, né? Devemos respeitar a liberdade de expressão do outro, né? Desde que ela seja uma coisa que não te prejudique, é verdade, né? Mas, no geral, tem que haver o respeito, né? Para encerrar, tem uma mensagem aqui do Voltaire, né? Que na verdade chamava François-Marie Arouet, era mais conhecido como Voltaire, que ele falou: quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Então isso é bem profundo, né? Porque se você não tem esse respeito, essa aceitação entre os homens, na verdade não existe liberdade, né? E a liberdade é uma coisa fundamental na nossa vida, né? Ela vai fazer com que a gente compreenda melhor as coisas, né? Que a gente possa realmente progredir, né? Na nossa jornada espiritual. Tá certo? Pessoal, eram 5 questões, né? Que era para hoje. Vamos agora para a nossa segunda parte dos passos, né? Então eu peço para quem permanece no salão possa aproveitar essas boas vibrações